Não, a mesma coisa para sempre. Então, você acha que e que dia nós vamos trabalhar? Que dia nós vamos encarar a questão da indústria, do emprego? Tem gente que acha que ele devia se recolher como ex-presidente. Devia ele e o Fernando Henrique. O país precisa deles noutra categoria. Todo país civilizado do mundo tem os pais da pátria, tem, né, tanto na sua referência histórica, bibliográfica, ou biográfica, que eu queria dizer, em vez de que é bibliográfica, quanto aqueles que podem dar uma palavra e arrumar a carga. Hoje, que vale a palavra do Fernando Henrique? Vulgarizado que está costeando o alambrado do golpe. Para me lembrar de um velho amigo Brizola. Né? Que grande peso tem a palavra do Lula? Que está simplesmente aperfeiçoando o antagonismo que armou-se contra ele. Você acha que ele está falando demais? Eu acho que ele está falando demais diariamente. Diariamente. Rapaz, o ex-presidente da República tem que ficar calado. De maneira que no dia que ele abrir a boca, o país inteiro presta atenção e se comove. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Para quem reconhece que teve grandes méritos aí no Brasil depois de 2003... Méritos extraordinários. O Lula é um dos 3 maiores presidentes da história brasileira. Né? Que teve grandes méritos, que nunca, ou há muito tempo, nos fazia uma política contínua e regular de benefício aos mais pobres. Sim, e várias outras coisas que a gente precisa chegar assim. Abdicar de uma terceira candidatura não pode ser falar, ó, o projeto acabou? De jeito nenhum. Se for assim, nós estamos construindo simplesmente replicando os piores vícios latino-americanos. Do caudilismo, do personalismo varguista, do personalismo peronista, do personalismo sei lá de quem mais, que o Brasil moderno precisa de outra coisa. O Lula sempre será uma pessoa que terá na sua biografia o homem que levou o valor do salário mínimo a poder de compra de $76 que o Fernando Henrique entregou, e eu dizia que precisava aumentar o salário mínimo para poder de compra de $100, o Sérgio me chamou de mentiroso. Nós levamos para $320, o Lula. O crédito era 13% do PIB, nós levamos para 50% do PIB. E a malha de proteção social baniu a fome do lado brasileiro, mesmo. Nesse momento o Nordeste está em 3º ano seguido de seca. Em anos desse tal, nós teríamos aqui os jornais entulhados de saques e mendicância e humilhação nas esquinas das grandes cidades. Não tem um saque, não tem ninguém sem a garantia das 3 refeições. Isso é uma obra que é dele, do Lula. Tudo está em retrocesso. E tudo isso foi financiado por um ciclo em que fomos favorecidos por as commodities explosivamente valendo ouro, e agora tudo isso sumiu. Tem os números aqui para demonstrar. E o Lula também abriu mão, como o Fernando Henrique, de mexer em qualquer estrutura do país. Vamos ter clareza disso. O Lula não mexeu na estrutura fiscal do país, não mexeu na estrutura política do país, não mexeu na estrutura previdenciária do país. Ele abriu mão. Fez aquela carta aos brasileiros, beijou a cruz do conservadorismo e fez uma coisa muito hábil. Criptoconservador na gestão da economia e solidário aos pobres. Por isso que nós estamos pagando caro isso daí. Por isso que nós estamos pagando caro. Analisasse um pouco, como é que o senhor vê a atuação do Lula hoje? Ele está sendo uma figura ruim para o país. Ruim? Lamento. Eu falo isso fraternamente, respeitosamente, mas se ele não se recolher, não se calar, não se der valor, ele vai para isso. Então até passando do limite. Quer dizer, um delegado de polícia por conta própria. Né? Muito. Mas por quê? Porque ele perdeu a majestade. Essas coisas são intangíveis. Ele perdeu a majestade. Daqui a pouco o cara passa a mão na bunda dele. Por quê? Porque ele desceu do lugar dele e está no mundanismo. No mundanismo vale tudo. Agora, ele falou numa um delegado de polícia, seja quem for, fazer uma notificação para uma pessoa às 23 horas sem ordem judicial, esse cara, o presidente da República, ele estava lotado lá em Ponta Porã. Ia ser transferido no dia seguinte para outro lugar, ou ia ser adido militar no Benin. Mas aí não é erro do ministro ou um erro da Dilma? Do ministro não, é da presidente da República. O ministro faz o quê? Claro. Quer que o ministro está coberto de roubalheira? Isso não pode ser não, rapaz. A questão básica é o seguinte, esse delegado foi arbitrário. A Polícia Federal deve ser autônoma, independente, mas ela tem a obrigação de estar vinculada à lei e aos supervisores da lei, que são a magistratura, basicamente. Nem sequer o Ministério Público, autonomamente. Fora disso, ele cometeu uma arbitrariedade. A arbitrariedade tem que ser aberto um inquérito administrativo, punir e puni-lo. Simplesmente. O senhor disse que, então, o senhor acha que as investigações estão em curso, que a presidente... Qual é o erro também do Lula? Misturar política com dinheiro. Que é isso? Que é isso? Quer ser político? Quer confrontar poderoso, não sei o que e tal? Não dá para ganhar dinheiro. Não é possível. Porque nós, políticos, todos estamos sob suspeita desde que entramos na vida pública. Para o povão, todo mundo é ladrão.
Eles conseguem, por isso que o sistema não ruim, porque ele separa um, confia num, acredita no outro, e o sistema vai sobrevivendo. Mas do jeito... também não tem a acusação dele querer ganhar dinheiro, né? Não, tem uma fortuna na conta dele. Por quê? Pra que isso? Pra que isso? Pra quê? O Lula não consegue pisar no chão, gente boa. Se o Lula entrar num restaurante, ninguém cobra a conta dele. Ganhar uma coisa assim, régia. Então, do instituto, das palestras. Sim, mas é fora do padrão. Aí o menino, 2 milhões e 400 para cá, 3 milhões para lá, peraí. Ninguém é idiota. Ninguém é idiota. Porque a gente vive cercado. Eu me lembro ministro da Integração Nacional, pelas tantas, um empresário de São Paulo que controlava um negócio em Mato Grosso, escolheu um escritório de advocacia no Ceará para patrocinar os interesses dele. E, por coincidência desagradável, o escritório do Ceará que me atendia no passado. Um jovem advogado seríssimo, brilhante e tal. Na hora que eu vi, e eu digo, meu filho, vem cá. Você não tem modéstia, não? Você acha que o empresário de São Paulo, que tem negócio no Mato Grosso, vai a Fortaleza te contratar e você achou que ela... Seus belos olhos? Lamento, você vai responder um procedimento. Fiz uma representação para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. O miserável pagou uns 3 anos no processo e foi absolvido. Mas ali estava claramente uma aproximação. Meus filhos estão proibidos de entrar com o negócio de ganhar dinheiro. Nenhum deles. Não pode. Um é publicitário, a outra é modista, estilista formado em São Paulo, tem um portal de internet, e o outro é fotógrafo. O Lula eu adoraria que ele estivesse com 2 milhões de reais no caixa cada O Lula reclama. Porque o Zé Eduardo foi o presidente da comissão de ética que apurou a história dele com o compadre dele no tal apartamento. Lá atrás. E esse homem é um homem sério, absolutamente íntegro, e graças a Deus ele ainda se dispõe a servir ao país, porque também está de saco cheio. Agora, falando do Cardoso. Zé Eduardo Cardoso, como fala do Aloysio Mercadante, que o Lula também não gosta do Aloysio Mercadante. Aí isola a Dilma, ainda bem que entrou o Jacques Wagner, que é leal. O Bezoini é profissional, mas esse é o ponto. O problema do Lula é a tutela pública. Ele tem que dizer para todo mundo que ele que demitiu o Mercadante, ele tem que mostrar que ele que quer a saída do Zé Eduardo Cardoso. Isso está errado.